Eu acho que nós, como vereadores, não deveríamos ser penalizados na questão do nosso trabalho legislativo, a questão da nossa pauta. Mas convém que depois o doutor Conrado, nosso advogado também, o doutor Irandir, possamos sentar e vermos uma possibilidade de fluir os trabalhos desta casa por conta, como sempre tenho falado, de projetos de leis orçamentárias que nós, como vereadores, fomos penalizados. Então, vou relembrar aos companheiros vereadores, algumas situações que têm acontecido nesta casa. Se os companheiros estiverem de posse aí da sua lei orgânica, eu vou pedir aos companheiros que possam abrir sua lei orgânica, vereadora Rosa, vereador Neto. Vamos abrir aí na nossa lei orgânica, artigo 73. No artigo 73, vem falar dos projetos de leis que devem ser aprovados pela Câmara. Diz assim, que o projeto de lei aprovado pela Câmara será enviado num prazo de 10 dias para o Poder Executivo, e o prefeito municipal terá 15 dias para sancionar esse projeto. Então vamos voltar no tempo e vamos falar da primeira lei que entrou nesta casa, que foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, diz que toda lei de orçamento, ela deve ser, para ela ser aprovada por esta casa, ela deve ter que ter apreciação das comissões, como houve, ela deve ter audiências públicas, que é baseada também nas leis do país, né? E isso não aconteceu. Então, falando mesmo ainda dessas leis, diz que decorrido o prazo de 15 dias útil, o silêncio do prefeito imporá a sanção. Então, mais uma vez, nós vamos falar que todo projeto de lei deve ser enviado no prazo de 10 dias para o Poder Executivo. O Poder Executivo de posse, ele tem 15 dias para sancionar. Então, o que aconteceu? Nós não temos LDO porque o Poder Executivo sancionou 2 LDOs neste município e não sancionou da forma como deveria ser. Que forma era essa? Era a forma que a Câmara aprovou. A Câmara, através de um requerimento meu, solicitou uma audiência pública, foi realizada a audiência pública, os vereadores estiveram presentes nesta audiência pública e isso não aconteceu. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro erro. Parte para o segundo erro. Os companheiros que estiverem de posse aí, vamos abrir o regimento interno. Artigo 180. Fala que, aprovado o projeto de lei, o presidente deve encaminhar em 10 dias ao Executivo, que dentro de 15 dias o sancionará. Então, tanto o regimento interno como a lei orgânica do município é que fala isso. Por isso que, às vezes, a gente briga, a gente questiona, mas nós estamos falando baseado na lei desta casa, baseado no regimento desta casa. Diz também, no parágrafo 1º, que decorridos 15 dias, se o prefeito não fizer, o presidente da Câmara deve fazer. Né? Então, mais uma vez, um problema que aconteceu nesta casa. Os projetos de leis foram para a mão do Poder Executivo, o Poder Executivo não fez o seu trabalho e, com todo respeito, hoje eu não quero evitar que aconteceu tudo, mas a Vossa Excelência, a senhora presidente desta casa, deveria ter sancionado esse projeto, não deveria mais nem que ir procurar o Poder Executivo, porque você tem poderes legítimos para que isso acontecesse. Né? Continuando ainda, lá no parágrafo 2º, diz que caso o presidente da casa não fizer, incorrerá em responsabilidade, podendo ser destituído do cargo. Nós falamos isso para Vossa Excelência, presidente desta casa, eu falei isso no ano passado. Olha, senhora presidente, nós temos que fazer isso, porque o que diz o regimento interno, o que diz a lei orgânica, a Constituição Federal, né? Ainda na lei orgânica, no artigo 73, diz o seguinte: se a lei não for promulgada em 48 horas pelo prefeito, nos casos do inciso 3 e o 5º, o presidente da Câmara o promulgará. E se este não fizer,
o vice-presidente da casa tem que fazer, né? E até conversei com o vereador Carlos sobre esse assunto aqui na sessão, e o vice-presidente da Câmara tinha que fazer isso. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma LDO que foi feita a maior bagunça na LDO, foi aprovado da forma como o prefeito quis aprovar, desculpa, quem aprovou foi a Câmara, o prefeito sanciona, e mandaram para cá da forma como aconteceu. Por quê? Eu não sei por que isso aconteceu, mas, falando ainda de legislação, nós temos uma lei muito conhecida, que é a Lei 10.257, ela é de junho, dia 10 de junho de 2001, que é o nosso Estatuto das Cidades. E ele vem regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, onde estabelece diretrizes gerais de políticas urbanas e dá outras providências. Então, no Estatuto das Cidades, que cada vereador recebeu um Estatuto das Cidades, se os vereadores olharem nos seus documentos em casa, vocês vão ter lá um Estatuto das Cidades, sim. Quem tem aí, tem algum vereador que tem o Estatuto das Cidades? Então, esse aqui é o Estatuto das Cidades. Os vereadores, levante aí, vereador. Então, esse é o Estatuto das Cidades. Nesse Estatuto aí, que o vereador tem em mãos, o vereador pode olhar no artigo 43, que diz que para garantir uma gestão democrática, da cidade, devem ser utilizados alguns procedimentos. Que procedimentos são esses? Que instrumentos são esses? Vocês vão olhar no parágrafo 2º, que fala debates, audiências públicas e consultas públicas. Então, companheiros vereadores, como nós, agora eu faço uma pergunta ao vereador Totó, ao vereador Neto, ao vereador Antônio, aos vereadores desta casa, como nós iremos votar um projeto de lei sem a população participar através de uma gestão democrática? Que tipo de parlamentar somos nós, se concedermos o uso de uma votação de um projeto de lei aonde a população não tem direito de participar do processo democrático, de discussão, de debates, através de audiências públicas? Como nós vamos fazer isso? E se nós fizermos, estamos fazendo o que é certo, companheiros? Não. Debates e audiências públicas, está aqui na lei, né? Está aqui na lei. Também no artigo 44 diz que devem ser realizados debates, audiências públicas, consultas públicas sobre as propostas, aí nós vamos aqui, do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Então, quem está dizendo isso é o Estatuto das Cidades, que você só pode votar uma LDO, um PPA, se a população tiver ciência, participar da discussão de políticas públicas. De repente, lá no Barracão de Madeira, a população acha que deveria ter uma escola agrícola. Mas como é que vai ter essa escola agrícola se não vai estar no orçamento? Então a população tem que participar. Vamos para a Lei 101, de 4 de maio de 2000, lá no artigo 48, no inciso 1º. Deve ter a participação popular através da realização de audiências públicas no processo de elaboração e discussão dos planos e dos projetos de lei de orçamento. É a lei de responsabilidade fiscal, que esta lei tem colocado muito político aí com a sua ficha suja. Por isso, então, companheiros, nós somos vereadores, nós temos que fazer o que é certo. Às vezes a gente briga, questiona, e às vezes a gente esquece de citar a nossa legislação. Então, o meu discurso hoje é baseado nisso. Me digam se essas coisas foram feitas ou não, essas audiências públicas. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta à sua pessoa e, consequentemente, a todos da casa. Nós podemos constatar que estamos diante de um impasse, né? A pauta da casa está trancada e nós, cidadãos, estamos vindo aqui para assisti-los, para ficar parados. Se a pauta da casa está trancada, significa que você não pode dar continuidade com os seus trabalhos. E a pergunta é, diante desse impasse, o que esta casa, o que vocês vão fazer para que seja
resolvida essa situação? Ok. Até falei no início, isso compete a nós vereadores sentarmos realmente com as pessoas do direito, com as pessoas que entendem de um conhecimento mais aprofundado em leis, para saber se nós, como vereadores, se o poder legislativo deve ser penalizado por uma irresponsabilidade do poder executivo. Porque o que está aqui em questões, que o PPA, se as pessoas aqui não têm ciência, o PPA e a LOA deveria ter sido entregue a este poder legislativo ainda no mês de agosto. E o que nós temos? Um ofício protocolado dizendo que o PPA e a LOA chegou na Câmara em agosto. E por que o PPA e a LOA foi entregue em nossas mãos somente em dezembro? Né? Outra coisa que diz aqui na Lei 101 e na Lei do Estatuto das Cidades, que você não pode discutir PPA e LOA se não tiver uma LDO votada e aprovada. Então hoje nós não temos LDO. Por quê? Porque o Executivo não sancionou a LDO que deveria sancionar. Ele sancionou a LDO que ele enviou para esta casa. Então o projeto de lei orçamentária anual, ele só pode ser elaborado de acordo ou compatível com a LDO. Então, infelizmente, nós temos que procurar uma solução e vermos se juridicamente nós vamos achar uma maneira da pauta voltar ao normal. Porque nós, como parlamentares, não devemos ser penalizados por um erro grotesco, um erro irresponsável do Poder Executivo. Então, nós não podemos ser penalizados dessa forma,